Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você está assistindo esse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos falar de métodos de estudo, né? Eu sei que se você está estudando para o Enem, você já deve ter pesquisado isso em algum momento da sua vida. Ou se você está aqui nesse vídeo é porque você está meio perdido, não sabe o que fazer, ou está meio perdido, não sabe o que fazer, não sabe por qual caminho seguir, né? Afinal, tem tanta gente falando sobre método de estudo, e esse método de estudo não funciona, esse funciona, estude dessa forma que daí você vai alcançar a aprovação. Aqui, eu já fiz um vídeo aqui pro canal falando do método de estudo que eu utilizei, tá certo? Mas eu sempre falo que não existe método de estudo perfeito, existe aquele que mais funciona pra você. Tudo bem? Então, quando eu era vestibulanda, eu também fui bombardeada de informações assim, de gente falando, não estuda dessa forma, daí você vai pra esse lado, tá? Vou estudar dessa forma. Aí você percebe que não dá certo, aí você vai procurar outra pessoa pra ver o que a outra pessoa fala, que já foi aprovada outras vezes e tal. Aí você puxa pra aquele outro lado. Aí você estuda daquela forma, entendeu? Você fica meio louco, assim, você fica meio perdido, né? Eu sei, eu já passei por isso, sei bem como é que é. Mas é exatamente por isso que eu fiz aquele vídeo falando do meu método de estudo, que tá aqui, é o vídeo mais bombado aqui, né, até agora do perfil. E meu objetivo com esse vídeo aqui é mostrar outros métodos. É que agora é perto das 6 horas e daí passa carro, vai passar moto, vai ter cachorro latindo, mas enfim, foca no conteúdo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque nem todo mundo aprende da mesma forma. E eu vou explicar isso também daqui a pouquinho pra vocês. Então, meu objetivo aqui é te mostrar alguns caminhos pra você seguir e baseado na sua forma de aprendizagem. E a gente vai falar isso daqui a pouco. Primeiro, eu vou dar uma geral e falar um pouco do que eu fiz, tudo bem? Vai ser meio que um resumo daquele meu vídeo de método de estudo. Tenha em mente que você terá que misturar, você não tem saída, entendeu? Você não tem saída, uma coisa é clara. Você não tem, uma coisa é clara, ficou meio estranha essa frase, mas enfim. Uma coisa que você tem que ter em mente é que não tem saída. Você vai ter que misturar teoria e questões, tudo bem? Isso, você não tem saída. Você vai ter que misturar teoria e questões. Você precisa dos dois, você precisa unir os dois. E baseado nisso, eu fiz o método de estudo lá, né? Da forma que eu estudei, que eu chamo de o básico bem feito. O que é o básico bem feito? O equilíbrio quase perfeito entre teoria e questões. No começo da preparação, o que aconteceu? Eu comecei a estudar de verdade ali no começo da pandemia, né? Que eu vim pra casa e tal, e eu não tinha a base dos conteúdos. Então eu tive que correr atrás de teoria, buscar teoria em tal lugar, e buscar mais informação em documentário, em filme, e depois abrir a internet, abrir o Google, abrir 1000 páginas ali do Google pra ir adquirindo essas informações. Assisti muitas videoaulas, muitas aulas na internet, baixei plataforma online, estudei praticamente em casa, né? Eu era aluna de cursinho presencial, mas eu estudei quase que unicamente em casa. Eu filtrava muito as aulas do cursinho presencial, então eu quase não ia pro cursinho, né? Eu meio que ficava só em casa mesmo. E eu fiz assim, né? Estudei pela internet, basicamente. Falo aqui também a plataforma de estudo que eu utilizei foi o Estratégia Vestibulares, né? Eu acho o material deles bem completo, assim, porque eu já tive contato com materiais da Poliedro, por exemplo, que são bem detalhistas, que às vezes não precisa ser tão detalhista daquele jeito, e com o material da Anglo, que é um material ótimo, assim, que foi o que eu melhor me adaptei, né? Que era o material que eu tinha no meu cursinho. Então, eu basicamente utilizei esses materiais e, tendo esse contato com esses materiais bem completos, eu soube analisar que o material didático do Estratégia Vestibulares é super completo. Tem até informação que não tinha no material da Anglo. Então, assim, é um material muito bom e eu sempre vou indicar aqui pra vocês. Enfim, fiz o equilíbrio perfeito entre teoria e questões. E por que é o equilíbrio quase que perfeito? Porque no começo, você meio que vai ter que fazer meio 50%, 50%. Você vai ter que ver o conteúdo, ver a teoria, estudar a teoria, entender a teoria, fazer resumo, gravar um áudio ali pra você relembrar depois. Enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Você vai ter que correr atrás do máximo de informação possível sobre aquele conteúdo. E depois disso, você vai ter que ir para as questões, né?
entendeu a teoria, foi para as questões para praticar aquilo, para ver se realmente entendeu aquilo e para consolidar aquele conteúdo, aquela informação. E só que depois que você já tem uma base dos conteúdos, não vai adiantar você ficar vendo uma videoaula de 2 horas no YouTube. Você entende isso? E por que não adianta? Porque a maior parte do que o professor está te falando, você já estudou. E só uma lida no material didático, ou só uma lida no resumo que você fez, já vai te ajudar, já vai ser o suficiente para tirar aquela dúvida, para revisar aquela matéria. E depois que você já tem essa base, o lado das questões vai pesar um pouco mais. Isso significa que você tem que negligenciar a teoria? Não, entendeu? É por isso que eu falo para não estudar por questões. Enfim, tem um vídeo aqui no canal também explicando por que não estudar por questões, mas eu vou dar um resumo rápido. Por que não estudar por questões? Porque cada conteúdo, tô falando muito rápido. Enfim, qualquer coisa você pausa e volta aí no vídeo. Cada conteúdo é como se fosse um diamante. Imagina que tem um diamante aqui na minha mão. Esse diamante, cada diamante, ele tem vários lados, certo? Esse conteúdo, cada lado desse diamante que tá nesse conteúdo... Não, calma aí. Cada lado desse diamante é uma forma de se cobrar esse conteúdo, que é o diamante no caso, entende? Existem inúmeras formas de se cobrar um conteúdo. Se você estudar por questões, você não vai conseguir fazer todas as questões que cada autor já formulou sobre aquele conteúdo. E isso vai te deixar muitas lacunas. Então, por exemplo, você vai resolver um simuladinho ali de 20 questões, você só vai ter visto 20 maneiras de se cobrar aquele conteúdo. Mas existem milhares, diversas, entende? Então, é uma forma de estudar que te deixa muitas lacunas, que não passa segurança, porque se o autor colocar de uma forma, cobrar aquele conteúdo de uma forma que você não tenha resolvido uma questão exatamente daquela forma que ele resolveu, você não vai conseguir resolver e você vai errar uma questão por bobeira, tudo bem? Então não é pra negligenciar nem teoria e nem questões. É pra você juntar os dois fazendo um equilíbrio quase que perfeito. A forma que você vai estudar, o método de estudo, é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Então, assim, essa foi meio que a forma que eu estudei, tudo bem? E, Agatha, mas é só isso? Eu só preciso de teoria e de questões? Não, você precisa unir uma série de fatores. Eu falo disso lá no Insta direto. O que você vai ter que unir para ter um estudo completo e o que eu chamo de os pilares da aprovação? Estudo de conteúdo. Na verdade, isso aqui nem era o tema desse vídeo, né? Mas daí eu vou lembrar de informação e eu quero passar o máximo de informação possível aqui pra vocês. O cachorro tá latindo, mas enfim. Estudo de conteúdo, as questões, que é a parte prática, simulados, revisões, autoanálise e estudo de dificuldade, tudo bem? Unindo todas essas coisas, você vai estar pronto pro Enem, você vai estar pronto para qualquer vestibular que você faça, tudo bem? Unindo essas coisas. Faça bem essas coisas, entenda bem essas coisas, busque a melhor forma de fazer essas coisas e sempre tente melhorar, tudo bem? Então, beleza. Agora que eu já falei tudo que eu fiz ali no estudo e o meu método de estudo, vamos pra outra parte do vídeo, pra próxima parte do vídeo. Primeiro de tudo, você vai ter que descobrir se você é uma pessoa visual, auditiva ou... Meu cachorro tá aqui do lado, ele acabou de rosnar. Uma pessoa visual, auditiva ou sinestésica, tudo bem? E não dá pra me prolongar muito aqui nesse vídeo, até porque não é o foco desse vídeo, mas você precisa saber disso quando você for definir o seu método de estudo, que é o objetivo desse vídeo aqui, tudo bem? Você precisa disso. Porque, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo. Eu sou uma pessoa visual, então ouvir podcast, por exemplo, de algum assunto, de revisão de algum assunto, não vai funcionar pra mim, porque essa não é a minha forma de aprendizado. Entende? Não vai funcionar pra mim. Então, você tem que analisar isso e você tem que usar isso ao seu favor. Então, por exemplo, no meu caso, muita gente fala mal de resumo, que resumo não funciona, que é uma forma primitiva de estudo. Mas resumo foi uma coisa que eu usei muito e que funcionou pra mim pelo fato de que eu sou uma pessoa visual, entende? Então, as informações ali, tudo certinho nos resumos que eu fiz, me ajudou muito a gravar muito conteúdo. Então, se você é uma pessoa visual, já vou dar um spoiler aqui, use resumos, tá? Vai te ajudar muito. Então, se você não for, não vai adiantar você fazer resumo que realmente não vai dar certo com você, entende? Por isso que é importante você se conhecer, autoconhecimento. Primeiro de tudo, descubra isso. Próximo passo. Baseado nisso, você vai definir o seu método de estudo, tudo bem? Eu vou começar pela parte das pessoas visuais, porque eu sou uma pessoa visual, então eu vou falar um pouco do que eu fiz para adquirir ali a teoria dos conteúdos. O que é que você pode usar para te agregar aí se você é uma pessoa visual? Resumos,
flashcards, mapas mentais, videoaulas. Videoaulas ajudam muito porque, principalmente aquelas que na verdade aula é em vídeo, né? Videoaula, aula em vídeo, mas tudo bem. Essas aulas no YouTube, eu utilizei muito o YouTube pra estudar. Muito mesmo, assim. Nossa senhora, eu lembro que o canal Parabólica, Débora Aladim, quem mais? Gente, eu usei o YouTube pra estudar todas as matérias, assim. Não tô falando que eu usava só o YouTube, mas o YouTube é ótimo, assim, pra videoaula. E por que é muito bom videoaula pra quem é visual? Porque muitas dessas videoaulas, o professor ou escreve no quadro, ou coloca as informações estratégicas, tipo aqui na tela, entende? Com alguns resuminhos e tal. Então, é ótimo pra quem é visual também. Além disso, você fazer anotações estratégicas é ótimo se você é uma pessoa visual. O que são as informações estratégicas? Você lê o material didático e anotar as partes mais importantes ali, entende? Não necessariamente vai ser o que você vai colocar no resumo final, mas são informações estratégicas e que são importantes ali pro conteúdo para você relembrar depois, tá certo? Principalmente quando você vai assistir uma aula de um assunto novo, é muito importante você fazer essas informações estratégicas ali para você relembrar depois, coisas que você sabe que vai esquecer, por exemplo. E esses são alguns métodos para você utilizar se você é uma pessoa visual, para principalmente gravar aquela matéria, né? E além disso, outro ponto muito importante aqui, faça os seus próprios resumos, tudo bem? Não pegue resumo na internet, não pegue mapa mental, não pegue nada pronto. Tente fazer os seus próprios resumos, as suas próprias anotações. Eu, por exemplo, tinha outra dica aqui, caderno de revisões. Eu fiz um caderno de revisões que eu deveria ter feito desde o começo do meu estudo, que foi assim, o que me salvou. Eu usei esse caderno de revisões até no último minuto antes de entrar na prova do Enem, na sala de prova lá do Enem. Sério, gente, faça um caderno de revisões. Como é que você faz o caderno de revisões? Quem é visual principalmente, né? Mas serve pra todas as pessoas. Você vai pegar um caderno, compra ali um caderno normal só pra isso, ou não precisa só pra isso também, o meu não era só pra isso, mas era utilizado basicamente só pra isso. Enfim, e você vai colocar ali os resuminhos das matérias, das coisas que você mais esquece, informações estratégicas, enfim. Vai ser um caderno de resumos mesmo, um caderno pra revisão. E isso me ajudou muito, né? Pra não esquecer ali as informações mais importantes dos conteúdos na hora da prova. Então faça suas próprias anotações, porque isso vai te ajudar também a te encontrar ali. E eu digo isso porque se você é uma pessoa visual, você quando vai puxar alguma informação, alguma fórmula na cabeça para relembrar, você vai lembrar exatamente da posição que estava essa informação no seu resumo ou no quadro que o professor escreveu lá na hora da aula, entende? Se você é uma pessoa visual, você vai buscar essa fotografia do resumo que você... Tem criança gritando agora. Do resumo que você fez. Então, por isso que é importante você fazer as suas próprias anotações, porque assim você vai lembrar onde você escreveu as coisas ali quando você precisar puxar aquela informação na hora da prova, na hora que estiver resolvendo alguma questão. Agora, a gente vai falar sobre as pessoas que são auditivas. Mas antes da gente falar sobre as pessoas que são auditivas, eu queria falar que eu abri uma área de membros chamada A7, eu vou deixar o link aqui embaixo, na qual eu vou postar um módulo novo toda semana, uma aula nova toda semana, que na verdade eu falo módulo porque às vezes é mais de uma aula por semana. Lá tem aula sobre método de estudo, bem mais completa. Tem aula sobre plano de estudo, sobre interpretação, no qual eu interpreto as questões na prática com vocês. Tem aula sobre como ser autodidata, como estudar sozinha em casa, que foi a forma que eu estudei. Enfim, vai ter aula de revisão. Tem um cronograma completo, que eu vou até pro lado aqui para colocar aqui para vocês, que ele vai desde do início, lá que eu criei o curso, até o final desse ano. Tudo bem? Então lá vai ter aula assim de tudo, de foco, de método de estudo, que já tá lá, aula de revisão de humanas, aula de como resolver o primeiro dia na prática, como fazer as revisões, como resolver simulados, estratégia de prova, enfim, vai ter aula sobre tudo. Eu vou colocar aqui o cronograma pra vocês e eu vou deixar o link aqui embaixo, tudo bem? Porque lá, assim, as aulas têm 50 minutos de duração, enfim, porque eu falo demais, né? E também tem muita informação por lá. E toda aula tem um material extra. Inclusive, lá tem uma aula só sobre método de estudo. E nessa aula, nesse módulo, tem um material extra que eu coloquei lá com um esqueminha que você vai preenchendo ali
E conforme você vai preenchendo esse esqueminha, ele vai te dar alguns caminhos, alguns métodos de estudo para você testar no seu dia a dia, tudo bem? Então, clica aqui no link e vai lá dar uma olhada. É R$ 9,90 por mês, tá? É por mês porque justamente toda semana um módulo novo é publicado, tudo bem? Mas ele é em formato de assinatura, é tipo Netflix. A hora que você quiser cancelar, ai, Agatha, passou o Enem, não quero mais. Eu fui super bem na prova, né? Porque o meu objetivo é fazer todo mundo tirar mais de 800 pontos lá de média. Fui super bem na prova, muito obrigada, mas agora eu acho que como é que eu vou dizer, minha trajetória de vestibulando acabou, e eu vou sair do curso, tudo bem, você cancela a hora que você quiser, ou ai, Agatha, não gostei, infelizmente, tudo bem, você vai lá e cancela, entendeu? Você cancela a hora que você quiser, tudo bem? Mas é R$ 9,90 por mês, super tranquilo ali, eu coloquei esse preço justamente para todo mundo ter acesso a esse conteúdo. Agora vamos voltar aqui. Se você é uma pessoa visual, o que você pode testar? Gravações de voz. Ah, Agatha, por que eu vou gravar a minha voz? Porque depois você pode ouvir essas gravações de novo. E ouvindo essas gravações de novo, você consegue revisar aquele conteúdo por meio dessas gravações de voz. É algo que funciona super, gente, eu acho que é muito interessante, assim, porque quando eu falo esses outros métodos, eu fico, nossa, se eu fosse uma pessoa auditiva, ia ser muito legal testar esses métodos, assim, sabe? Porque funcionaria super. Enfim, use o gravador de voz do celular. Gente, é uma coisa que você tá ali todo dia, entende? Se você tiver, por exemplo, num domingo à noite, sei lá, em algum lugar que você não queira estar, em algum jantar que tá chato, enfim, você pega o celular ali e ouve a gravação de voz, em qualquer lugar que você esteja, entende? Essa é a facilidade do celular. Não uso só o celular para lazer, ou para ver os meus vídeos, ou para entrar na área de membros da sede. Use eles também pra você realmente estudar, entende? É uma ferramenta de trabalho e de estudo isso daqui, tudo bem? O que mais você pode usar se você for uma pessoa auditiva? Ouvir podcasts. Tem muito podcast bom sobre estudo na internet, entende? Usa aí a plataforma que você queira, Spotify, Deezer, enfim. Use esses podcasts para você estudar alguma matéria, para você relembrar alguma matéria, para você fazer alguma revisão. Enfim, utilize esses podcasts aí a seu favor. Outra coisa que pode te ajudar bastante é videoaulas. Videoaulas também te ajudam muito, porque apesar de você ter a tela ali, por isso que vale tanto para o visual, tanto para o auditivo, porque você tem a tela e você tem o áudio, entende? E ao mesmo tempo, às vezes, por exemplo, que você tá assistindo a aula, você pode estar fazendo outra coisa aqui. Porque daí a sua audição tá aqui, mas você tá aqui também, entende? Então é algo que pode funcionar aí para você também. Então, utilize esses métodos de estudo se você for uma pessoa auditiva. Se você for uma pessoa sinestésica, eu nem preciso me prolongar muito aqui. Por quê? Porque uma pessoa sinestésica é aquela que consegue aprender de vários modos, de várias maneiras. E o que isso significa? Significa que você pode testar todos esses métodos que eu falei aqui. Olha o carro do ovo. Enfim, você pode tentar utilizar todos esses métodos que eu falei aqui, até encontrar o que melhor funciona pra você. Porque daí você... Será que ele vai passar aqui na rua? Enfim, se você for uma pessoa sinestésica, você pode utilizar todos esses métodos ali, testar esses métodos pra ver qual o método que funciona melhor pra você, tudo bem? Porque se você é uma pessoa sinestésica, você pode você aprende de várias formas. Então, teste esses métodos ali. E, gente, outra coisa agora, mesmo se você for uma pessoa só visual, teste também o outro método, pra ver se funciona pra você. Teste, a Agatha falou de podcast, eu vou tentar ver o podcast aqui pra ver se funciona pra mim. Teste o podcast, porque mesmo se você for uma pessoa majoritariamente visual, às vezes você tem um pouco do quesito ali visual, do quesito auditivo, e isso vai te ajudar também, tudo bem? Então, tudo é teste, não existe método de estudo perfeito, existe aquele que melhor funciona pra você, tudo bem? Então, foi esse vídeo. Muito obrigada por você ter assistido o vídeo até o final. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu vou deixar o link da área de membros do A7 aqui embaixo. Se você tiver interesse, vai lá dar uma olhada. E é isso. Bons estudos!